Olá pessoal, a história de hoje é a história de todo dia, né? É aquilo que o bom velhinho já dizia que era o motor da história, né? A tal da luta de classes, né? A luta de classes, ela é algo permanente que acontece o tempo todo. Embora a classe que está apanhando nessa guerra, ela não sabe nem da onde está vindo as pancadas que ela toma, que é a classe trabalhadora, né? A luta de classes é uma luta na qual o grande empresariado, a alta burguesia, os ricos, né? Os super ricos, qualquer nome que a gente queira dar, eles estão espancando a classe trabalhadora, né? A classe trabalhadora está sendo espancada há 40 anos, pelo menos, né? Desde o neoliberalismo, que daqui a pouco vai fazer 50 anos, né? Daqui a uns anos, né? Começou ali por volta dos 80, mas se a gente quiser voltar, tem a experiência chilena na década de 70, enfim. Esse modelo, né? Esse capitalismo, é um capitalismo, mas é uma forma específica, ou a forma natural até do capitalismo, natural no sentido que está no, falando metaforicamente, no DNA do capitalismo, né, que é maximização dos lucros, essa forma sem freios, né, que é o neoliberalismo, ela acumula muito dinheiro no topo da pirâmide, os super ricos estão ficando mais super ricos e a classe trabalhadora, os assalariados, vão perdendo poder de compra, vão tendo que trabalhar mais, né? As novas tecnologias que antigamente prometiam que iam dar mais tempo vago, mais tempo de lazer, para cuidar da saúde, para a cultura, para se informar, para entender a situação da realidade, para a política, né, que é uma coisa muito mal falada, mas os gregos já reconheciam como a mais nobre das funções humanas. Então o ser humano está cada vez mais exprimido, né? É aquele downsize middle, né? Que até a OMS, né? Perdão, a OCDE reconhece que é o meio exprimido, né? Tem uma expressão em inglês, né? Que eu posso procurar aqui, que agora me fugiu, mas é reconhecido, né? Todos, não tem nenhum estudioso sério que nega que a classe média e o proletariado, que já vivia bem no mundo desenvolvido, foi achatado, né? Então há um achatamento sobre a classe trabalhadora, né? Em alguns lugares, você pode dizer, nos anos Lula, os miseráveis ganharam um pouco, né? Nos primeiros governos Lula. Eu concordo que houve uns avançozinhos ali, que eu não estou dizendo também que é desprezível, não. De fato, o emprego aumentou, né? Inclusive é por causa disso que houve reação aos governos Lula, né? Aos governos do PT, que são muito recuados, não chegam a ser governos de esquerda, mas pelo pouco que fizeram já provocaram alguma reação, porque o capital ele quer ganhar mais, né? Essa que é a questão. Aqui não estou fazendo juízo de valor, não estou nem dizendo que esse governo é bom, ou aquele outro. Estou constatando que toda a nossa época ela está sob o neoliberalismo, né? O neoliberalismo é uma guerra contra os pobres, uma guerra contra os trabalhadores em geral, né? O pacote de maldade do Eduardo Paes, que é algo que eu espero poder falar todo dia aqui nesse canal, pelo menos pelos próximos tempos, né? Porque é algo que está acontecendo agora. A gente tem que contar a história de hoje no sentido de tanto explicar como a gente chegou aqui, e a gente chegou aqui por causa desses 40 anos de neoliberalismo, né? Por isso a gente chegou nesse horror que a gente vive hoje. A gente vive nas ruínas do neoliberalismo, e contar, né? Quer dizer, explicar o hoje, a história de hoje, como a gente chegou aqui, e contar também a história de hoje no sentido que está acontecendo agora. Um ataque neoliberal, destruidor contra a classe trabalhadora, sendo promovido por Eduardo Paes e apoiado pela Câmara de Vereadores. Em alguns casos, essa é uma postura de alguns vereadores que a gente não podia esperar, mas que aconteceu, ou a gente já podia esperar, né? Enfim, isso é um debate para um outro episódio. Mas a gente tem que falar do assunto que mais destrói as pessoas no Brasil e no mundo, que é a luta de classes contra a classe trabalhadora. É a guerra contra a classe trabalhadora. Essa guerra tem que ser denunciada todo dia, porque ela não para, tá bom? A gente vai voltar a esse assunto depois. Abração, tudo de bom. Obrigado, galera.